Olá, como vão todos? Tudo bem? Espero que sim. Já há algum tempo que eu não gravo nada para os meus seguidores, que não são muitos, mas estão aí me dando a confiança, me seguindo, me acompanhando e pediram, alguns deles pediram para que eu falasse sobre diversos assuntos. Dentre eles, pelo fato naturalmente dessas pessoas, desses seguidores não terem um esclarecimento maior, uma instrução maior, e dizem que no que eu fico muito agradecido, que eu tenho uma didática para transmitir algumas informações que essas pessoas precisam estar atentas, sejam através de golpes que são aplicados na praça, como se defenderem, seja mesmo do entendimento em relação a um ou outro noticiário, de maneiras que eu estou aqui hoje atendendo então alguns pedidos de seguidores para podermos falar, que alguns têm ouvido dizer, em relação a uma ação que está desenvolvendo lá no Supremo Tribunal Federal, que é a chamada revisão da vida toda. O que seria então essa revisão da vida toda? Antes, porém, de eu dar continuidade, eu gostaria de dizer que, se porventura, como esse vídeo vai ser postado no Instagram, e o Instagram tem um período de tempo que é em torno de 15 minutos. Se porventura estender mais de 15 minutos, eu pediria a vocês que consultem lá a continuidade do vídeo no meu canal no YouTube, que eu deverei passar para vocês. Então, podem ficar tranquilos com relação a isso, que ninguém vai perder o sequencial. Pois bem, então está desenrolando no STF, Supremo Tribunal Federal, uma ação dos aposentados, de pessoas aposentadas, que denomina-se revisão da vida toda. O que quer dizer essa revisão da vida toda e por que essa revisão da vida toda? Vejam bem, tivemos diversas reformas previdenciárias, e as reformas previdenciárias, já se sabe que toda reforma, eternamente, sempre é para, entre aspas não, desculpe, é para ferrar mesmo com o trabalhador, porque o aposentado, que essa ação é dos aposentados contra a Previdência Social, e esses aposentados, logicamente, já foram trabalhadores, como muitos que estão me ouvindo agora, são trabalhadores que no amanhã certamente estarão também desfrutando da aposentadoria, mas com certeza é uma aposentadoria que não vai atender em nada, até porque, em relação ao que falava há pouco aí, as questões de ferrar, as reformas ferrarem o trabalhador de modo geral, a pessoa tem que continuar, o trabalhador tem que continuar trabalhando, porque o rendimento, o valor da aposentadoria, com certeza não vai cobrir as despesas do dia a dia, e daí a pessoa aposenta, mas continua trabalhando, a não ser, evidentemente, que sejam políticos, militares, algumas classes de funcionário público, mais antigos também, até porque algumas das reformas da Previdência também têm entrado aí no serviço público, a partir da última reforma de 2017 da Previdência. Pois bem, então, primeiramente, nós tivemos uma reforma ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, em 1994, e essa reforma, ela entrou com um coeficiente chamado fator previdenciário, ou seja, nesta reforma, aqueles trabalhadores que tinham tempo para aposentar, fosse tempo de trabalho, porém tivesse uma idade inferior a 65 anos, ele sofreria um desconto no seu salário, ou melhor, na sua aposentadoria, onde variava, tinha uma tabela, e tem ainda uma tabela, que se chama fator previdenciário. Então, por exemplo, eu me aposentei com a idade de 53 anos, mas eu tinha 39 de trabalho. Porém,
como eu me aposentei antes dos 65, em discordância e em discrepância com a reforma, eu sofri e sofro, evidentemente, um desconto de 30% na minha aposentadoria, em função de ter aposentado mais cedo. Outras reformas vieram, essa foi a de 94, Fernando Henrique, onde nessa reforma também, além do fator previdenciário para aqueles que estavam se aposentando com pouca idade, isso na visão dele, mas ele desconhecia e não considerava que se a pessoa, mesmo estando aposentando com pouca idade, mas estava trabalhando há mais de 35 anos, muitas das vezes, como efetivamente foi o meu caso de muitos trabalhadores. Outras reformas vieram, como a de 2017, sempre prejudicando de sobremaneira o trabalhador e com aquela velha conversa de que a Previdência está quebrando, a Previdência está quebrando, e ao longo de toda a minha vida, estou com quase 70 anos de idade, escutamos essa conversa, essa cantilena, a vida inteira, e a Previdência nunca quebrou, e o Brasil está quebrando. Na época dos meus pais, dos meus avós, escutávamos muito também eles dizerem da caristia, e a caristia é a dificuldade, é de se ganhar alguma coisa, um salário de miséria, um salário mínimo, uma política de salário para o trabalhador de modo geral, sempre sendo explorado pelos grandes, principalmente à época pelas multinacionais, ainda continuam tendo muitas multinacionais, mas é claro que houve sim uma evolução aí de modo geral também através de sindicatos que agora praticamente acabaram. Estou falando sindicatos, eu não estou falando dessas associações, vamos colocar no popular, ladronas que roubaram, estão roubando ainda os aposentados. Agora mesmo, ontem ainda vi que o governo está autorizando ainda essas tais associações que estão roubando literalmente os aposentados a continuarem, a darem continuidade aos descontos, desde que haja o perfil aí, a foto, né, digitalizada, ou a foto dentro dessa tecnologia nova, onde se filma a pessoa, faz a leitura facial dessa pessoa, desde que ela concorde e aprove aquele desconto. O que na verdade sabemos também que, infelizmente, como a bandidagem ela evolui junto com a tecnologia, os bandidos também já criaram um modo, já tem uma maneira de burlar, estão burlando também essa tecnologia da leitura facial. Ou seja, é para abolir, o ideal correto é abolir mesmo esses descontos de associações. Mas eu falava dos sindicatos. Quando ainda os sindicatos tinham força, muitos sindicatos fizeram muita coisa boa para os trabalhadores, brigavam realmente pelos trabalhadores, o que, evidentemente, hoje em dia, isso não existe mais, infelizmente. Os sindicatos, eles são manipulados. Agora mesmo, eu sou apartidário, antes de mais nada, agora mesmo com o governo Lula, com Lula na presidência, os sindicatos se culiaram a ele, e já há muito também, em uma das reformas que proibiram a contribuição sindical, que era um dia de trabalho no ano para o sindicato. É claro que nós sabemos que muitos sindicatos viviam desse dinheiro e sustentavam lá seus diretores, presidentes, através de mordomias, de corrupções e etc., né? Todos nós sabemos disso, mas em toda maldade tira-se uma essência de bondade, e alguma coisa eles tinham que fazer, e até faziam, mesmo que fosse pouca coisa, que significava muito para o trabalhador. Mas voltando aqui ainda então à questão da revisão da vida toda das reformas previdenciárias, então tivemos a reforma de 94, previdenciária, com o fator previdenciário, onde o aposentado só poderia contar com as 80 maiores contribuições, as 20 menores de toda a contribuição dele seriam descartadas, além dele sofrer o tal fator previdenciário. Ou seja, olha a prejudicialidade. Na reforma de 2017 agora, então,
tivemos aí a questão do aumento na idade. Hoje, um trabalhador que começar hoje não vai se aposentar com menos de 70, 75 anos, os jovens que agora estão chegando, de maneiras, as mulheres mesmo, que tinham que ter a um mínimo aí de 15 anos de contribuição e 60 de idade, entrou-se com uma tabela progressiva na idade e hoje já se chega a 63, 64 anos aproximadamente para aquela mulher que trabalhou e que tem então esse mínimo de 180 contribuições equivalente a 15 anos de contribuição. Pois bem, no caso dos aposentados, nós aposentados há mais tempo, e repito, o jovem de hoje, o trabalhador de hoje, será o aposentado de amanhã. Com certeza, ele tem que se preocupar sim, tem que procurar entender, conhecer toda essa mecânica, essa matemática, que eu costumo dizer, a matemática não é a matemática, em relação a essas questões que são tratadas aí dentro dessa política de previdenciária, de previdência social. Pois bem, então o que ocorre? Ocorreu conosco que todos trabalhadores que contribuíram, que começaram a trabalhar antes de 1994, como foi o meu caso, eu comecei em 1972, outros certamente começaram bem antes de mim. Então, toda contribuição feita antes de 1994, no meu caso especificamente, de 1972 a 1994, toda contribuição que eu fiz e todos os aposentados nessa condição simplesmente perderam. O governo meteu a mão, o INSS roubou, a palavra é essa. É claro que como advogado eu sei a diferença entre roubar e furtar, né? Na verdade é um furto, mas a revolta de todos é tão grande que nós dizemos, grosso modo, que o governo roubou, no popular, roubou mesmo, assaltou o bolso dos trabalhadores e principalmente dessa parte vulnerável que somos nós aposentados. Com isso, o governo simplesmente ignorou todas as contribuições que nós fizemos. Entramos com uma ação que se chama então a revisão da vida toda, onde inclusive na primeira instância os juízes federais da primeira instância reconheceram e deram ganho aos aposentados. Foi para o Tribunal Regional Federal, ganhamos também lá no tribunal. Posteriormente foi para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ganhamos lá também. O INSS recorreu para o STF com a mudança de composição, ou seja, no governo Bolsonaro ele nomeou o André Marques e o Nunes Marques, o André Mendonça e o Nunes Marques, melhor dizendo, e agora no governo Lula o Dino e o que foi advogado dele, o Zanin. Pois bem, então vocês vão me perdoar a revolta aqui, o desgraçado do Bolsonaro e o desgraçado do Lula. Por que desgraçado? E de toda a classe política, que não vimos nenhum senador, nenhum deputado atuando em prol dos aposentados, o desgraçado Bolsonaro disse que o valor iria quebrar a Previdência e o Brasil se pagasse os aposentados, mas era um dinheiro que nós já pagamos, só estariam pagando o que eles nos roubaram. E o Lula deu continuidade a isso e agora fizeram uma manobra jurídica para poder prejudicar os aposentados. De todos os ganhos que nós tivemos, simplesmente eles estão dizendo que não temos mais o direito. Então, fica aqui a minha revolta, a minha, enfim, tudo de ruim desses dois desgraçados e de toda a classe política que eu particularmente nunca mais, da ignorância da minha parte ou não, quero saber de política e nem de político. Um forte abraço a todos, muito obrigado, até o próximo vídeo.